haver no deserto um caniço agitado pelo vento. Mas que saíste de haver um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas que por saístes para ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Ele é aquele de quem está escrito: eis aí, envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está um perfilar muito abençoado por parte desse homem de Deus, tão separado pelo Senhor, que diz a literatura, que diz os anais do Evangelho, da teologia, um homem que tinha uma intimidade muito grande com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Andou ao teu lado como apóstolo, e o único que não partiu como um martírio sobre a terra foi o nosso irmão, o apóstolo João. Ele, um homem que viveu a sua eternidade, que ao envelhecer, deixando as visões do Senhor sobre a cidade celestial. E a palavra de Deus é muito clara quando o homem ele é confiante da obra sagrada de Cristo, ele tende a ser abençoado. Como esse povo, essa multidão que andava com Cristo, muitos procuravam as virtudes e as riquezas de Deus, mas muitas vezes pelo lado errado, procurando manifestação de cura, manifestação das suas agruras pessoais. Mas muitos daqueles já viam na figura de nosso Senhor a salvação, a redenção anunciada aos judeus e aos povos. E isso é maravilhoso, porque a transcorrência da palavra de Deus para aquele tempo, para o nosso tempo, ainda tem demonstrado muito isso, que muitos ainda vão à casa de Deus, vão ao santo dos santos, ao santuário, sob a presença da liderança, do sacerdote, do obreiro, do pastor das ovelhas, muitas vezes buscando não a salvação da sua alma, não a correção da sua vida desordenada, de uma vida condenada, mas para buscar não somente a salvação da sua alma e do seu espírito, mas buscando prosperidade, buscando riquezas, buscando solução material, e esquecendo que tudo isso é passageiro, e tudo isso vem e vai embora, porque viemos sem nada, viemos nu, e hamos de sermos levados com nada dessa terra. A teologia tem nos ensinado em Apocalipse que quando a igreja vai ser arrebatada, tem demonstrado que nem as coisas que temos no nosso corpo elas serão levadas ao encontro de Deus. Ficará tudo aqui, porque na verdade o que Deus vem buscar no homem é a sua obediência, a sua fidelidade, a sua transcorrência, como fiel ao Senhor, demonstrando a grandeza de tudo que Deus fez na cruz do Calvário para conosco. E desde o princípio Deus tem anunciado ao homem as suas riquezas, mas muito mais daquilo que o homem possa ver como coisas materiais, mas principalmente as coisas espirituais que ele tem demonstrado. E que nós, como instituição, como uma ordem, que os nossos corações de cavaleiros de Cristo, possamos realmente buscarmos essa virtude, essa coragem, essa demonstração de fidelidade, e que possamos sempre, no decorrência de tudo que Deus tem feito por nós, que a grandeza que Ele tem demonstrado por nós, e que possamos ainda, em vida, demonstrarmos a majestosa grandeza da Sua Santa Palavra, daquilo que Ele fez por nós, para o nosso próximo.
em que as nossas virtudes de coragem, fidelidade e grandeza humanitária, né, que possamos levar esse alento através do bom nome e da salvação que está em Cristo Jesus. É que eu vos deixo agora para este momento, este firmamento que está na Santa Palavra de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Dom Mateus. Opa! Ó, é o seguinte, eu tive um problema na transmissão na tela, vou transmitir pro celular, tá? Vocês só me falam se vocês estão enxergando o que eu tô mostrando. Eu estou enxergando mesmo. Beleza. Tá uma tela branca com uma preta. Agora não. Peraí. Vou voltar aqui. Aí. Ô, caramba. É do outro jeito que você fez aí, disfarça. Bom, mas o áudio vai ficar gravado aqui. Seguinte. Primeiro vou me apresentar para vocês, tá? Sou Marquês de São Miguel da Casa Hohenstaufen, que é a casa de Dom Marcelo. Também sou conde da Casa Possalski, que é uma casa que reinou a Baixa Panônia, onde hoje é a Croácia. Sou Gran Cruz da Ordem, Grão Prior do Estado de São Paulo, Cavaleiro da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e membro honorário da Associação Africana de Heráldica, tá? Eu tinha mandado o slide para vocês ontem, mas aqui eu vou comentar o slide e depois a gente bate um papo sobre cada slide. O que se entende por coragem, né? Eu quis separar, falar primeiro sobre coragem, depois falar sobre nobreza, depois a gente está juntando os dois para sintetizar o que a Ordem de Cavalaria ela enxerga sobre isso. Coragem, a gente pode colocar que é quando a gente toma uma certa atitude, priorizando o que é o correto ao invés do fácil. Então eu coloquei aqui que a questão do martírio, né, de Santiago. Eu escolhi de Santiago porque para nós católicos dia 25 agora é o dia de Santiago, que ele teve a visão de Nossa Senhora, né, Nossa Senhora do Pilar, que falou para ele voltar para Jerusalém, que lá ele ia cumprir o martírio dele. Nosso Senhor, quando escolheu João e Tiago para ser seus discípulos, a mãe deles pediu para que Jesus separasse um lugar perto dele, né? Porém Jesus questiona eles: vocês estão prontos para beber do mesmo cálice que eu vou beber? Que é a questão do martírio. Claro, São João morreu de causas naturais, mas antes disso ele foi condenado a ser jogado num caldeirão fervente, mas ele não sofreu nenhum dano por isso. Então, qual que é a definição de coragem? Os antigos, eles achavam que a alma residia no coração. Então, a etimologia da palavra coragem vem de coração. Então, é algo que vem de dentro para fora, está ligado a um desejo, uma vontade. Então, quando que a gente vai tomar uma certa decisão, a gente realmente tem que ter coragem para aceitar as consequências, quais são os frutos daquilo, né? E se a gente for pensar no martírio de todos os cristãos, né? Quantas chances eles tiveram para negar Cristo, para poupar a vida deles, mas eles preferiram perder a vida em nome da verdade. Dom Mateus? Oi. Um de meus nobres pode solicitar a entrada aí na aula, tá?
Ah, Aí você pode liberar, que é o Dom Mar, beleza. da Marçom, dentro da casa local da Marçom. Tranquilo. Bom, mas agora eu vou abrir para vocês também falar um pouco sobre o que vocês acham, o que é a questão da coragem, né? O que vocês tem de ensinamento sobre isso, qual a visão de vocês? Então me permita tomar a frente. Muito boa noite aos pares, aos meus irmãos em Cristo, aos demais nobres e confrades, meus primos dinásticos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Dom Gianfranco von Moser, chefe de nome de armas da casa de Moser von Gutenberg, da dinastia Merovingia. Acerca da coragem, muitas pessoas, de maneira bem leviana, eu acredito, interpretam coragem como sendo a habilidade ou o instinto de encarar perigos, mas a verdade é que nunca foi sobre isso. Você foi muito feliz na sua abordagem sobre falar sobre a cor, né, o verbo cor ligado ao coração. E o que eu aprendi com Jesus Cristo e o que mais me motiva sempre que eu penso nesse aspecto, coragem, é a força que te motiva a cumprir um propósito. Coragem é aquilo que te impele a caminhar apesar das adversidades. A coragem é aquilo que te blinda e faz com que os princípios sejam destacados na pessoa. E por isso, o próprio Jesus Cristo, lá no Êxodo, quando ele se fez presente diante de Abraão, naquela época Abraão ainda, na forma de Melquisedeque, criou a ordem de Melquisedeque, para que todo cristão tivesse a coragem de se manifestar da maneira correta, defendendo os princípios cristãos, defendendo o reino de Deus, levando a sua palavra, expandindo as fronteiras e batalhando as batalhas. E naquela época eles batalhavam batalhas absurdas. O Êxodo nos mostra isso. E hoje, as ordens de cavalaria, as pessoas não costumam levar a sério porque desconhecem o valor da coragem. A coragem é aquilo que se destaca quando mais ninguém tem ânimo, a palavra é essa, ânimo de enfrentar a adversidade. A coragem é fé, propriamente dita. Isso é a coragem. É a fé. A palavra de Deus fala que a fé é crer nas coisas que não se veem. E a coragem também. A coragem é fé porque você tem que se levantar contra, na maioria das vezes, coisas que você não vê, e você tem que decidir enfrentá-las, crendo na providência única e somente. E uma das coisas que mais me motiva em estar participando dessa ordem hoje é porque eu vejo a fé irradiar de cada um de vocês de uma maneira muito categórica. Aqui não. Vem falar oi, pessoal. Vem cá. Pessoal, perdi. Você quer sentar? Então isso é uma filosofia, né? Desculpa tomar muito tempo. Não, tranquilo, pode continuar. Mas estou com sua família, fica à vontade. E o mais profundo de todo o conceito, de fato, é poder levar esses princípios, sobretudo, quando a gente olha como está o Brasil hoje, é levar esses princípios de coragem, de fé, de civilidade, de honra, de irmandade, de lealdade, de hombridade, de fraternidade, às pessoas que perderam a identidade. Desde o golpe republicano, o Brasil perdeu a identidade completamente e tem navegado dois barcos, direita e esquerda. E isso é muito, muito, muito desesperador, porque os dois lados estão afundando, os dois navios estão afundando. Se faz necessário que alguém tenha coragem de fazer alguma coisa. E eu ouso dizer que as pessoas que vão fazer alguma coisa são aquelas que têm a clara concepção
que as mentes que vão mudar a realidade do Brasil são as próximas gerações. Então nós, como cavaleiros, nós temos que plantar sementes, plantar princípios, ter coragem de enfrentar todo tipo de doutrina sórdida que vem sendo plantada nos últimos quase 150 anos no Brasil, para que haja uma forma de transformação. Isso para mim é coragem, é a capacidade de moldar a nossa própria realidade pela fé, pela boca, com a capacidade de simplesmente falar e trazer ensino, trazer educação, trazer a maneira correta de pensar, despertar nas pessoas o pensamento crítico, a habilidade de ver, de analisar e tomar suas próprias decisões. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso não é à toa. Quando a gente apresentar as pessoas a Cristo, elas serão libertas de maneira unânime e incontestável. Eu agradeço a palavra. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Dom Mateus, eu só faço votos, né, à exposição do primo Moser, no sentido de que, se você não se colocar diante de Deus e dos homens e ser realmente um atalaia, né, uma voz, né, que transmite as boas novas de Deus aos homens, como foi dito na homilia, que você leva ao espírito das pessoas, à alma das pessoas, os valores e as grandezas de Deus, e uma delas é esta, né, a coragem de levar a verdades celestiais, verdades históricas que foram corrompidas pelo marxismo cultural. Deixa eu só fazer uma... Você falou das virtudes, né? Me veio à cabeça muito claramente que um dos 7 dons do Espírito Santo é a coragem. E o Espírito Santo, né, ele se alegra com esse princípio, né? E a ordem tem demonstrado uma coragem muito grande diante de todo um tempo esquecido, né? Um tempo esquecido, que é a valorização de princípios fundamentais da cristandade através da cavalaria, através das casas nobres que demonstram nobreza com profundidade, com realidade, né? Então eu só tenho a agradecer, né? Porque nós podemos assim dizer, numa temática muito específica, os monarquistas já muito têm sentido na sua alma a vontade de transcorrer contra toda essa podridão, né, que a República transcorreu contra o solo consagrado, né, que é a terra de Vera Cruz, o solo e um povo consagrado a Deus, que tinha tudo para estar no melhor, levando o melhor para o mundo, né? Então eu só tenho a agradecer com as exposições que assim foram feitas, mas é que nós podemos continuar nesse passo firme, com a presença de Deus, como eu próprio disse aos padres na primeira investidura: vocês têm dimensão? Eu perguntei aos presbíteros, né, aos sacerdotes que ali estavam: vocês têm dimensão do que está acontecendo aqui hoje? E eles até brincaram, assim: olha, nós estamos um pouco tontos, como eu também estou tonto, de ver o que o próprio Deus faz, né, o Espírito Santo faz, quando ele aprova um comportamento, aprova um segmento, algo que está sendo feito, porque não tem outra resposta que você dá, sabe, primo Moser? Não tem como ter uma outra resposta, porque para as coisas como as coisas estão acontecendo, estão caminhando, desde a primeira cultura, agora a segunda, e as coisas como estão andando, pela coragem de todos nós, a coragem de Dom Mateus, de Dom Marcelo, de todos nós, né, que estamos trabalhando,
Isso está sendo um impulso muito maravilhoso da parte do Senhor. Porque só Ele que pode fazer essas coisas. Só Ele que pode impulsionar os seus filhos, os que são devotos a Ele, que estão sob a direção dEle, sob o mando dEle, para as coisas acontecerem. Então, eu só tenho a agradecer a Ele por sempre nos aumentar a fé e nos encorajar a fazer o que ainda podemos fazer nesse tempo tão difícil. Então, fica aí a minha palavra em detrimento, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Pela vida de vocês. Agradeço muito, vocês têm falado isso desde o primeiro momento. Porque eu desejava essas coisas como veterano. São 33 anos fazendo esse trabalho. E agradecendo a Deus para que hoje as coisas estão se encaixando uma a uma. E que Deus possa nos dar não só a bênção, a ordem, mas a todas as casas, a todos os irmãos que estão entrando, estão perfilando esse caminho. Entendeu? Que agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Então, Mateus. Vamos lá. Vou dar seguimento então. Aqui eu coloquei que o martírio é a maior prova de amor e coragem que o ser humano pode ter. Aqui eu coloquei que desde os primeiros cristãos, né, a gente tinha essa entrega, mas é aquela coisa, né, que o próprio Cristo disse, quando a gente fala da coragem: estreita é a porta, larga a porta para o inferno, né? Então, saber bem do que a gente vai tomar de decisão. E que nem eu falei, a coragem ela tá ligada a você fazer o certo ao invés de fazer o fácil. Seguindo aqui a questão da nobreza, viu? Eu vou pedir para que desligue o áudio, por gentileza. Aí só liga na hora que for falar, por favor. Questão da nobreza. A nobreza, ela vem do vocábulo nobis, em latim, que significa pessoa bem nascida, né? Então, sempre que a gente vai pensar em nobreza, a gente vai pensar nessa questão de luxo também, né? Eu entendo de uma forma diferente. Eu vou colocar minha posição também nessa apresentação sobre a nobreza. A nobreza na antiguidade estava desempenhada a pessoas escolhidas do seio da sociedade para desempenhar um ofício, seja militar, político ou administrativo, né? E eu coloquei aqui no final: honrado é aquela pessoa que utiliza de sua nobreza servindo aqueles que estão sobre o seu jugo. Então, pensando, como nós somos a ordem de Jesus Cristo, né? Pensamos no nosso próprio Senhor, que é Rei do Universo. O que ele veio fazer nessa terra, se não mostrar qualquer forma de amar e servir a todos? A gente está falando de Jesus Cristo, o Deus que criou tudo, aquele que vem da concepção do Pai, né? Gerado, não criado, ou seja, a própria essência de Deus. Então, Jesus Cristo podia muito bem ter vindo aqui subjugar todo mundo para que todo mundo servisse a Ele, mas não, Ele veio, se entregou por amor, né? Serviu, e o que ele pediu em troca da salvação dos nossos pecados? Que a gente amasse Ele. Então a gente pode falar que, como cristão, nós já somos nobres por fazer parte do reino de Cristo, porque simplesmente a gente aceitou Cristo como nosso Senhor. Mas sempre que a gente vai falar de cavalaria, a gente tem que falar de Ramon Llull, que é um beato aragonês. Ramon Llull fala que, no livro da Ordem de Cavalaria, que um homem entre 1000 é escolhido, um homem entre 1000, aquele que é o mais amável, o mais sábio, o mais leal,
o mais forte e o com maior nobreza de coragem para ser feito da cavaleiro. Isso somos nós, né? Quantas pessoas, principalmente eu recebo muitas mensagens, pô, fala sobre essa ordem aí que você faz parte, né? Mas você vê que a pessoa ela tá a fim de título, não tá a fim de servir. Então, na minha concepção, a gente que tem uma certa influência, a gente tem vamos falar, esse fardo, vamos falar assim, o nobre ele tem que ser exemplo, então ele tem que servir as pessoas, ser amável, não pode agir com despotismo. Porque o que é um nobre déspota? Um nobre que cai. A gente vê isso pela história. Então, isso daqui eu já estou partindo até para a própria nobreza de coragem, né? É a gente ter a coragem para tomar aquela decisão que vá tanto de encontro com a caridade cristã e a decisão correta. Isso que se espera de um cavaleiro, quando a gente está falando na questão do nosso ofício em si. Na questão de ser auxílio, ser paráclito, ser temido também, porque não? Porque a gente tem o jugo, né? Mas não fazer desse jugo um jugo severo, mas um jugo de caridade e piedade para que essas pessoas aprendam. Então, isso parte da nobreza de coragem, é algo mais elevado, que é do ofício do cavaleiro. Agora eu vou abrir para vocês, para estar falando também, né, sobre essa reflexão. Está aberto. Eu quero ouvir os demais. Hã? Quero ouvir os demais irmãos. Não, pode falar, você já começou? Eu tô tentando não monopolizar o microfone, então vou esperar alguém falar, depois eu falo. Não, eu já monopolizei já. Fica tranquilo. A gente tá aqui para aprender junto. Pode falar, irmão Moço. Eu acho que o que mais marca, caracteriza um bom cavaleiro, propriamente dito, além da coragem, é a capacidade de expressar o caráter de Cristo. As pessoas esquecem que quando a Bíblia chama Jesus de Rei dos Reis, não é à toa. Ele veio em forma de homem, despiu-se de sua glória e tornou-se carne para conhecer as mazelas da humanidade, os sofreres da carne, mas serviu como nenhum outro. O serviço é a prova máxima, incontestável, de um cavaleiro. Por quê? Porque somente dessa forma o caráter de Cristo ele sobrepõe todas as outras circunstâncias da vida. De uma maneira bem objetiva, Jesus Cristo passou a sua vida inteira servindo. Tudo que ele fez foi servir, mesmo diante da morte. Enquanto ele encarava o Calvário, a sua vida estava ali prestes a acabar, e ele, servindo a humanidade, tornou-se, tornou a cruz o maior objeto de tortura da humanidade, a maior prova de amor. O cavaleiro, ele carrega isso consigo. É praticamente uma obrigação um cavaleiro estar num lugar e
algo precisar ser feito e ele fazer. É a nossa obrigação. Quando eu assumi o ministério, quando eu ascendi ao ministério, isso ficou muito claro para mim. As pessoas, elas vivem em busca de alguém que faça o que tem que ser feito. O cavaleiro, ele é a mão de Cristo. Ele também é a espada do Senhor. Ele também é a cruz, se necessário for. Mas ele também é a palavra viva. Ele carrega a palavra. E tudo isso está muito bem incrustado e não diverge em ponto algum da nobreza e da fé e da coragem. Tudo isso está relacionado. As pessoas tentam separar Jesus, a figura de Jesus, o homem Jesus Cristo, desses princípios, vai falhar miseravelmente, porque não houve coragem maior do que a dele, não houve prova de nobreza maior do que a dele, e certamente jamais haverá uma prova de amor maior do que a dele. É o exemplo a ser seguido. Eu acho que é o fundamento da ordem. Jean, eu não sou cristão, eu não acredito em Jesus, eu não sigo os dogmas da Bíblia. Então você só tem que repetir o que os outros cavaleiros fazem. E eu vou te garantir, assim como em 1 é 2, que se durante essa caminhada você não tiver uma experiência com Jesus Cristo, a gente pode mudar de nome. Entendeu? Porque é impossível, é impossível. Falando sobre milagre, hoje eu fui confessar. Aí eu tava. Bom, todo mundo sabe que eu tô na caminhada para ser padre, né? E daí eu tava falando pro padre que eu cheguei a tentar conversar com o pessoal da Fraternidade São Pio X, mas eles são cismáticos dentro da igreja. Aí ele falou, 30 anos que os caras existem. Qual milagre que já aconteceu? Essa ordem vai fazer 1 ano agora em agosto. Olha o tanto de milagre que já tem. Dom Marcelo é prova disso. Sim. Ainda, Matheus? Pode falar. Podemos já começar pelo fim, né? Pela palavra que você acabou de trazer, para que depois continuar com o que o Dom Moza falou. Ocorre o seguinte, exatamente isso. Com tão pouco tempo, eu faço as palavras que eu comecei exatamente com os padres no altar, né? Quando eu perguntei por que nós estamos aqui, por que isso se realizou, por que isso está realizado, o que isso está acontecendo. Se isso não é obra do Espírito Santo, se isso não é um milagre, né, podemos usar essa palavra, o que é então? Porque nós somos pessoas imbuídas de uma coragem, imbuídos de um ideal, podemos dizer, bíblico, porque seguimos tudo que Dom Moser falou, princípios de toda ordem, princípios celestiais, princípios de ordenanças de Cristo aqui na Terra para a sua criação, para os homens, né? E ali realizando esses feitos que eu só tenho a dizer que são a vontade de Deus. E esse posicionamento de estarmos servindo ao Senhor, né? Não tem gesto mais nobre do que isso. Porque a nobreza, ela é exatamente a coragem, o caráter comandado, direcionado pelo próprio Senhor. E isso só faz acontecer e só faz dar o melhor que nós temos para o próximo, para as pessoas, né? Para nós mesmos, né? Porque, querendo ou não, nós temos também amar e gostarmos de nós mesmos, né? Então, se a pessoa caminha por esses princípios, por essa gama de virtudes, né? Como o livro de Galo nos traz, né? A gente só tem a agradecer a Deus
todos os dias, né, por esses feitos, porque as forças que estão ao contrário, que não têm a menor alegria ou intenção de que ver um homem feliz sobre essa terra, andando com seus olhos elevados, com a sua alegria no coração, realizando os feitos e as ordenanças de Deus, só tem realmente a enobrecer as boas falas, as boas palavras colocadas, que realmente vai porque agradecemos a Deus do que está sendo feito e que há de ser feito. Por isso que nós temos preocupado muito com os detalhes, para que realmente a gente não deixe nenhuma ponta solta, né? Que Deus realmente instrua cada um de nós, né? Para que não fique nenhuma ponta solta, para que aqueles que vierem realmente possam serem imbuídos na grandeza, não só os cavaleiros, as damas, e aos que têm atividade já lastreada dentro da própria ordem. Sim. Então, podemos ter essa grandeza, esse caminho. E só tenho a agradecer a Deus mais uma vez. E uma coisa que o Gianfranco falou do dia de amanhã, né? Isso que a gente está fazendo hoje é algo que a gente vai preparar os próximos homens que vão ser 1 entre 1000, né? A gente está preparando os próximos cavaleiros. É verdade. Viu? Deixa eu falar. Essa nossa aula vai ficar gravada, só que como não consegui pegar a tela, travou aqui, vai virar um podcast, tá? E o material ficou muito bom. Então eu vou deixar isso público, porque eu acho que se deixar isso no particular só nosso, vai ser muito egoísta da nossa parte, com que outras pessoas não aprendam. E também venham conhecer a nossa ordem e nosso trabalho. Então eu vou deixar isso no público. Posso pedir um favor? Pode. Por uma questão mais assim podemos dizer de hierarquia, né? Seria interessante depois do podcast fatiado, né? O Dom Marcelo poder dar uma examinada, né? E aí eu deixar com que ele no posicionamento final dele ele possa deliberar. Eu só concordar, um encaminhamento que eu faço. Pode ser. Que aí essa questão do público ainda ele pode entender que alguma coisa sim, outras coisas não, então é interessante esse amadurecimento com mais cabeças e quem sabe. Não, tranquilo. A única coisa que, assim, questão de publicidade é para vocês compartilhar nas cortes de vocês. Como eu abri isso aqui para outras casas, essa aula, então é por isso que eu estou pensando nesse aspecto. Não entendi. Aí isso daí já estava certo com o Dom Marcelo. Show. Beleza? Pessoal, eu vou finalizar por aqui então. Por favor? Pode? Dom Moza, faz uma oração ao Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que os fundamentos para uma obra grandiosa o Senhor tem colocado nos corações de cada um de nós. Senhor, eu clamo para que tenhamos a sensibilidade de ouvir. Senhor, eu clamo para que nós tenhamos a sensibilidade de ler as palavras e encontrar o Senhor. Que todos os nossos passos sejam guiados pelo Teu Espírito. Que os nossos olhos enxerguem aquilo que o Senhor vê. E o Senhor possa falar através da nossa boca. E através das nossas mãos o Senhor possa manifestar o Teu poder e a Tua graça. E aonde a sola dos nossos pés pisarem, pela autoridade do nome de Jesus, torne-se terra santa. Oh Jesus, nós te agradecemos porque todas as pessoas que estão aqui hoje, elas vieram não simplesmente por conta de um título, não por conta de uma ordem, não.
Elas vieram porque o Senhor chamou. Elas vieram porque receberam, Pai, o teu chamamento. Elas vieram porque o Senhor determinou que elas fariam parte deste movimento. Pai, então capacita. Senhor, derrama uma unção dobrada. Derrama, Senhor, uma capacidade sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um destes cavaleiros a manifestação do teu Espírito e do teu reino, Pai, aonde quer que eles vão, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz de Jesus para todos. A paz de Jesus Cristo. Fiquem com Deus e boa noite a todos.